A floresta amazônica, um vasto e interminável mar verde. Ela cobre milhões de quilômetros quadrados. É um lugar de vida inacreditável. Os pulmões do nosso planeta, dizem. Mas a Amazônia é mais do que apenas árvores, rios. É um labirinto de segredos. Um lugar onde a linha entre o conhecido e o desconhecido simplesmente se dissolve. Para cada espécie que descobrimos, quantas mais permanecem escondidas? Para cada rio que mapeamos, quantos riachos esquecidos fluem para a escuridão? As pessoas que vivem aqui sabem disso muito bem. Elas ouvem a floresta sussurrar histórias que a ciência ainda não compreendeu. É um mundo de imensa beleza, mas também de um mistério profundo e inquietante. Imagine-se à beira desta grande floresta. O ar é denso, úmido e vivo com os sons de 1 milhão de insetos e animais invisíveis. A luz do sol luta para penetrar na copa densa acima, criando um mundo de sombras em movimento e luz salpicada. Cada farfalhar de folhas pode ser uma onça pintada, ou algo completamente diferente. Começamos nossa exploração agora, entrando nas sombras da Amazônia. Por séculos, a ideia de uma cidade perdida na Amazônia cativou a imaginação humana. Exploradores como Percy Fawcett desapareceram notoriamente procurando sua cidade de Z, uma suposta metrópole de incrível sofisticação escondida na selva. Enquanto muitos descartaram isso como meras lendas, uma história mais recente surgiu, apoiada pela tecnologia. Esta é a história de Ratanabá. Proponentes, como os pesquisadores do Instituto Daquila Pesquisas, afirmam que esta é a lendária capital do mundo, um império que remonta a 450 milhões de anos. Eles dizem que não é apenas uma cidade, mas uma rede de túneis e estruturas escondidas nas profundezas do estado de Mato Grosso. De acordo com suas alegações, eles usaram tecnologia avançada, incluindo LIDAR, ou Light Detection and Ranging, para mapear o que eles acreditam serem estruturas feitas pelo homem abaixo do solo da floresta. As imagens que eles apresentam mostram linhas perfeitamente retas. A selva guarda sua resposta firmemente. No coração da Amazônia peruana, existe um rio que não deveria existir. É um lugar de lendas para o povo Axaninca local. Eles o chamam de Xanai Timpisca, que se traduz como fervido com o calor do sol. Por 6 quilômetros, este rio é tão quente que qualquer animal que caia nele é cozido de dentro para fora. A temperatura da água pode chegar a 93 graus Celsius, pouco abaixo do ponto de ebulição. Por anos, cientistas descartaram isso como um mito. Um rio fervente desse tamanho exigiria uma imensa fonte de calor geotérmico, normalmente encontrada apenas perto de um vulcão ativo. E não há vulcões ativos nesta parte do Peru. O geocientista Andrés Russo ouviu essas histórias de seu avô. Movido pela curiosidade, ele viajou para a selva. Ele encontrou o rio. Vapor subia em nuvens densas e fantasmagóricas. O ar cheirava a enxofre. O calor era palpável. Os xamãs têm outra visão. Lar de Yakumama, a mãe das águas, uma serpente gigante, que dizem, exala calor para o rio. São duas maneiras de dizer a mesma verdade. O rio segue, escaldante, fumegante, deixando-nos em admiração e reverência. A Amazônia está repleta de vida que conhecemos. Onças pintadas, anacondas, piranhas. Mas e a vida que não conhecemos? Por gerações, pessoas que vivem na e ao redor da floresta contaram histórias de criaturas que desafiam a classificação. Estas não são apenas mitos contados ao redor de uma fogueira. Elas são baseadas em relatos de testemunhas oculares, às vezes de aldeias inteiras. Um dos mais famosos é o Mapinguari, grande e bípede, com mais de 2 metros de altura, coberta por pelos avermelhados, com um grito aterrorizante, um único olho no meio do rosto. Alguns relatos dizem que tem uma boca no estômago. Muitos que relataram ter visto o Mapinguari
São caçadores experientes, lenhadores experientes, pessoas que conhecem a fauna da selva intimamente. Eles insistem que o que viram não era um animal conhecido. Hipótese: uma espécie sobrevivente de preguiça gigante terrestre, pensada extinta há milhares de anos. Essa teoria explicaria o tamanho, explicaria as garras poderosas, explicaria o andar lento e desajeitado descrito. Pode estar observando das sombras? Sua existência conhecida apenas por aqueles que vivem no coração sussurrante da selva? Nem todos os seres misteriosos da Amazônia são descritos como feras monstruosas. Alguns são vistos como guardiões, protetores da própria floresta. O mais famoso deles é o Curupira. Esta figura é uma das mais duradouras e conhecidas do folclore brasileiro, particularmente na região amazônica. Ele é tipicamente descrito como um menino pequeno ou um anão com cabelos ruivos. Mas sabe, ele tem uma característica muito distinta e muito estranha. Seus pés são virados para trás. Isso serve a um propósito inteligente. Suas pegadas sempre levam na direção oposta, confundindo caçadores e madeireiros que fariam mal à floresta. O Curupira é um trapaceiro, um mestre das ilusões. Ele pode imitar os sons de animais e até vozes humanas para atrair pessoas para fora de seus caminhos e para as profundezas da selva, onde elas se perdem irremediavelmente. Eles deixam oferendas de tabaco. O Curupira permanece um símbolo potente do poder misterioso da Amazônia de se proteger. Em 1977, um mistério de um tipo muito diferente desceu sobre a cidade costeira brasileira de Colares, perto da foz do rio Amazonas. Não era uma lenda antiga, mas uma série de eventos modernos e aterrorizantes. Moradores começaram a relatar luzes estranhas no céu. Estes não eram simplesmente pontos distantes de luz. Eles foram descritos como objetos grandes e brilhantes de várias formas, às vezes como charutos, outras vezes como discos, que voavam em baixas altitudes, muitas vezes silenciosamente. Eles foram apelidados de chupa-chupa. O fenômeno escalou para uma onda de pânico. Inúmeros moradores alegaram que foram alvejados por feixes de luz desses objetos. A luz foi descrita como intensamente quente e dolorosa. As vítimas relataram sentir fraqueza, tontura, dormência. A situação tornou-se tão séria que a Força Aérea Brasileira foi chamada. Eles lançaram uma investigação oficial chamada Operação Prato. Por 4 meses, uma equipe militar, liderada pelo capitão Uirangê Holanda, documentou o fenômeno. Mas o mistério do chupa-chupa está longe de ser encerrado. Enquanto alguns procuram cidades escondidas sob a copa das árvores, um tipo diferente de construção antiga foi revelado pelo próprio ato do desmatamento. À medida que as árvores são derrubadas para a pecuária nos estados do Acre e Rondônia, padrões gigantes emergiram, gravados na própria terra. Estes são os geóglifos amazônicos. São obras de terra maciças, formando círculos perfeitos quadrados, formas geométricas complexas. Alguns são tão grandes quanto um campo de futebol. Por anos, eles ficaram escondidos da vista, protegidos e preservados pela própria floresta que cresceu sobre eles. A datação por radiocarbono do solo colocou essas estruturas em cerca de 2.000 anos de idade, ou possivelmente até mais antigas. Essa descoberta quebrou a suposição arqueológica de longa data que a Amazônia era uma floresta intocada, escassamente povoada por pequenas tribos nômades antes da chegada dos europeus. Esses geóglifos sugerem o oposto. Eles são evidências de uma sociedade grande e organizada, capaz de engenharia e construção de obras públicas ou cerimoniais maciças. A vasta escala e precisão dos desenhos implicam uma compreensão sofisticada da geometria e uma força de trabalho significativa. Quem eram essas pessoas? E qual era o propósito desses enormes desenhos? Eram centros cerimoniais? Tinham uma função astronômica, alinhando-se com o Sol e as estrelas durante os solstícios?
também apresenta uma triste ironia. A destruição da floresta tropical moderna é o que nos permitiu ver a evidência dessa cultura antiga e sofisticada que outrora vivia em harmonia com ela. Uma mensagem silenciosa e geométrica de um passado que estamos apenas começando a entender. Além de criaturas específicas e cidades perdidas, reside um mistério mais profundo e inquietante. A ideia de que a própria floresta possui uma forma de consciência. Este não é um conceito científico, mas é uma crença profundamente enraizada entre muitos povos indígenas e até mesmo alguns pesquisadores que passaram suas vidas na Amazônia. Eles descrevem a floresta não como uma coleção de plantas e como muitos animais individuais, mas como um único superorganismo interconectado. Eles falam do espírito da floresta, uma inteligência palpável que observa, reage e se comunica de maneiras que não compreendemos. Essa crença é central para a prática do xamanismo na Amazônia. Os xamãs usam plantas sagradas, como a ayahuasca, para entrar em estados alterados de consciência. Pesquisadores descobriram o que chamam de Wood Wide Web, uma complexa rede subterrânea de micélios fúngicos que conecta as raízes de diferentes árvores. Através dessa rede, as árvores podem compartilhar nutrientes, água e até mesmo enviar sinais de alerta umas às outras sobre ataques de insetos ou doenças. Uma árvore mãe mais velha pode nutrir mudas mais jovens. É possível que essa rede, que conecta praticamente todas as plantas vivas na selva, possa suportar uma forma de inteligência distribuída e coletiva que atualmente não temos como medir ou compreender. A Amazônia nos desafia a considerar que a inteligência pode não exigir um cérebro e que todo o ecossistema pode estar pensando e sentindo de uma maneira que é totalmente estranha para nós.